Eu sei que o Senhor tem uma palavra para a tua igreja hoje à noite, ó Deus. E que o Senhor me dê graça, sabedoria e capacidade para transmiti-la segundo, ó Deus, o teu Santo Espírito deseja nesta noite. Fala conosco, Senhor, para a honra e glória do teu santo e maravilhoso nome. Amém, amém e amém. Queridos irmãos, estamos diante de um texto muito forte, muito duro. É a palavra de Deus. É palavra de Deus para nós hoje. E nesse texto eu quero falar com os irmãos com o tema o preço do discipulado. O preço do discipulado. Jesus, irmãos, disse essas palavras quando ele enviou os seus discípulos, está aí no capítulo 10, logo no início, quando Jesus os envia em missão, e Jesus os instrui, Jesus os admoesta com respeito aos perigos que eles enfrentariam, está aí no capítulo 10, a partir do capítulo 1, a partir do capítulo 16, ele os adverte quanto ao perigo da missão a qual eles estariam fazendo. E Jesus disse estas palavras exatamente, parece não ser, mas exatamente para os colocar a par do que realmente significa ser um cristão, um servo de Deus, um discípulo de Jesus. Esse texto em análise, eu quero dizer isso a título de introdução, nos fala das demandas do reino de Deus que envolvem aqueles que decidem por seguir a Jesus. Esse texto fala das implicações que acabam por fazer parte da vida daqueles que decidem por seguir a Jesus Cristo. É interessante, irmãos, que por vezes pensamos que ser cristão, ser crente, é uma opção que você faz no meio de tantas outras tradições religiosas. E com frequência essa escolha ela é feita sem que nós tenhamos ideia do que representa de fato ser um seguidor de Jesus Cristo, ser um discípulo de Jesus. Muitos que decidem por segui-lo não têm o real entendimento, a real consciência do que isso e das implicações que isso traz. Ser um discípulo de Jesus. Há muitas pessoas, eu digo isso ainda a título de introdução, há muitas pessoas dentro das igrejas sem a compreensão exata do que significa de fato ser um cristão, ser um crente em Jesus Cristo. Como eu disse, por vezes parece uma decisão como outra qualquer. Um dia eu decidi fazer parte de uma determinada religião, um dia eu não achei que não era melhor e decidi ir por outra, e por fim eu decidi vir aqui, decidi por seguir a Jesus, mas sem a compreensão exata das implicações que isso traz à vida daqueles que verdadeiramente decidem por seguir a Jesus. São muitas as implicações, porque de fato ser um cristão de verdade, um crente de verdade, não é só dizer que é, conforme o texto que nós vamos expor nesta noite. E eu peço a Deus que me dê a graça de transmitir, passar esse texto, esta mensagem, e que Ele possa falar com você, assim como Ele falou comigo nesses dias, preparando esta palavra. Mas eu quero dizer a você, e quero passar a você, e dizer a você que Jesus faz algumas exigências aqui a seus discípulos, a seus seguidores. O que Jesus exige de seus discípulos?
O que Jesus exige de seus discípulos? Jesus faz aqui nesse texto pelo menos 4 exigências a seus discípulos. E eu quero discorrer com você hoje à noite sobre essas 4 exigências que estão aí nesses versículos, os quais nós já lemos juntos. E a primeira exigência de Jesus, que Jesus faz a seus discípulos, Jesus exige de seus discípulos prioridade absoluta. Prioridade absoluta. Veja comigo aí nos versículos 34 a 36, quando ele diz: não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, ou seja, o filho e o pai. Entre a filha e a mãe. Olha só o que Jesus diz. Esse aqui, o próximo, não é muito difícil não, né? Entre a nora e sua sogra. Jesus também veio causar divisão entre a nora e sua sogra. Estas são as palavras de Jesus. Embora tem muitas sogras maravilhosas. A maioria, né? Só mesmo um ditado que tem por aí. A minha, por exemplo, é maravilhosa. Minha sogra, Maria do Carmo Araújo. Gosta de mim, não gosta, amor? Ela? Queridos, mas Jesus diz, não, que ele não veio trazer paz à terra. Vamos entender juntos esse texto hoje à noite. Ao dizer que ele não veio trazer paz, Jesus não quis dizer com essas palavras que ele não trouxe nenhum tipo de paz, pois ele trouxe sim paz entre nós, irmãos, e ele trouxe ainda mais, ele trouxe paz entre nós e Deus. É isso que a palavra de Deus diz. Isaías, no capítulo 53, no versículo 5, diz: mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. E diz ainda: o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Ao dizer que ele não veio trazer paz, Jesus não estava dizendo que ele não veio trazer nenhum tipo de paz, porque é verdade que ele trouxe paz entre nós e Deus. Porque todos nós sabemos que toda a humanidade está sob a ira de Deus por causa do pecado. É o que João 3,36 diz. Mas a palavra de Deus diz que nós somos reconciliados com Deus por meio da obra sacrificial de Jesus na cruz. Então Jesus veio sim trazer paz entre nós e Deus, e também entre nós e os nossos irmãos e as pessoas. Ao dizer que ele veio trazer a espada, Jesus não quis dizer que seus discípulos deveriam se armar e estabelecer um reino à força e com violência. Não, não é isso que Jesus estava dizendo. Vocês, a partir de agora, pegarão uma espada e forçarão as pessoas a me seguir. Não, Jesus não estava dizendo isso. Jesus não veio, queridos irmãos, na sua primeira vinda, estabelecer aquele reino messiânico de paz que os judeus tanto ansiavam e que os profetas do Antigo Testamento haviam profetizado. Jesus não veio trazer esta paz que os judeus esperavam. Ele não veio resolver todos os problemas do mundo quando ele veio a essa terra há 2000 anos atrás. Quantas guerras aconteceram depois que Jesus veio? Não é verdade? Quantas guerras já aconteceram? Então Jesus não veio trazer essa paz que muitos de nós esperamos. Inclusive a palavra de Deus diz que um dos sinais da sua volta são guerras, guerras, guerras.
Veja que nos versos 35 e 36, Jesus diz que ele veio causar divisão entre familiares. E a pergunta que nós devemos fazer é: o que Jesus está dizendo com estas palavras tão fortes? O que Jesus está querendo dizer, ou o que ele está dizendo com estas palavras tão fortes? Eu vim causar divisão entre o homem e seu pai. Ele fala que veio causar divisão entre familiares. Ele está dizendo que laços familiares seriam desfeitos por conta da sua mensagem, por conta dele. O que Jesus está dizendo é que, na verdade, que a verdade do Evangelho, ela é tão poderosa e ela é tão transformadora que ela inevitavelmente causará divisão até mesmo entre as pessoas mais próximas. Famílias, amizades, relacionamentos podem ser abalados quando alguém decide por seguir a Jesus com integridade. É ou não é verdade, irmãos? É verdade que nós vivemos em um país onde nós temos liberdade de culto. Ainda temos. Espero que continuemos tendo essa liberdade. Mas mesmo assim, há muitos casos de pessoas que perderam relacionamentos com familiares, com amigos, com colegas de trabalho por causa do Evangelho. Porque quando alguém decide com integridade por seguir a Jesus Cristo, isto muitas vezes custa o rompimento de relacionamento, muitas vezes da comunhão com familiares, com amigos, com colegas de trabalho, por causa da mensagem poderosa do Evangelho e da posição que aquela pessoa toma diante de Deus. E se nós formos pensar, queridos, em um plano maior, em países comunistas, países islâmicos, há vários casos de pessoas que entregaram os seus parentes por se declarar cristãos. Tem vários casos, irmãos, de pais que entregaram os próprios filhos, de filhos que entregaram os pais para serem mortos porque se declararam cristãos. Existem histórias. Quando nós lemos a história, nós verificamos casos como estes. E ainda hoje, muitos casos como esses ainda acontecem. Por que isso acontece? Porque o ódio dessas pessoas por Jesus é maior do que o amor pelo familiar. Essas pessoas odeiam tanto Jesus, que quando um parente decide por segui-lo, eles preferem que esse parente seja morto do que seguir a Jesus. Tamanho é o ódio por Jesus, pelo nosso Senhor. De forma, irmãos, que seguir a Jesus não significa necessariamente viver em paz e harmonia com todo mundo. Não significa. Não significa ausência de conflitos, muitas vezes. Porque muitas vezes, por causa do nosso posicionamento como cristãos, isto vai causar conflito aonde nós estamos, ou no meio dos nossos familiares, ou nos nossos amigos, ou aonde nós estivermos. É por isso que o apóstolo Paulo diz: no que depender de vós, tende paz com todos os homens. Muitas vezes não depende de nós, irmãos, ter paz com todo mundo. Porque muitas vezes o que as pessoas exigem é que para que nós tenhamos paz com elas nós devemos acompanhar o pensamento delas, que são contrários aos princípios da palavra de Deus. Neste texto, Jesus quebra essa expectativa ao dizer: eu não vim trazer paz, mas eu vim trazer espada. E esta espada não é uma arma de violência, mas um símbolo de separação, de decisão, de compromisso radical com Deus e com seu reino. Às vezes é necessário que essa espada separe familiares, porque se
necessitamos optar entre Jesus e o familiar, nós devemos optar por Jesus. Esta é a espada. Como Jesus disse neste texto. E com Jesus, irmãos, nós sabemos que não é e não existe meio termo, como ele mesmo disse. Quem não é por mim é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Com Jesus não há meio termo. Com Jesus não há meio termo. O chamado de Jesus exige prioridade absoluta. Ele quer o primeiro lugar nos nossos corações. Ele quer o primeiro lugar no seu coração. Ele quer o primeiro lugar no seu coração. Por isso ele diz que muitas vezes o inimigo do homem está dentro da sua própria casa. Por isso que ele diz que ele não veio trazer paz, mas ele veio trazer espada. Porque esta mensagem de Jesus, muitas vezes é uma espada que divide, que separa pessoas. Que separa pessoas. Esta é a primeira exigência de Jesus. Ele exige prioridade absoluta. Jesus exige também de seus discípulos amor supremo. Amor supremo. Veja o que diz o versículo 37. Olha o que ele diz aos filhos: quem ama o seu pai e a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Jesus diz que o amor de seus discípulos a ele deve ser um amor absoluto, acima do amor aos pais e acima do amor aos filhos. Jesus não está aqui, irmãos, pedindo para que a gente deva desonrar os nossos pais ou os nossos filhos, mas entender que o amor por ele deve ser maior do que o amor ao pai ou ao filho, o amor ao familiar. O que Jesus está dizendo nesse texto é que para que nós sejamos dignos dele, nós temos que amá-lo acima de tudo, acima de todas as coisas, inclusive acima dos nossos familiares. Acima dos nossos familiares. E nós sabemos, queridos, que nenhuma relação de amor é mais forte do que a relação entre pais e filhos. Nós amamos os nossos pais, é verdade. Nós amamos os nossos filhos. O que Jesus está dizendo é que o nosso amor a Ele deve superar qualquer outro amor que tenhamos, inclusive o amor aos familiares. É isso que Jesus está dizendo aqui. É isso que Jesus está dizendo em tom claro, com as palavras claras reveladas a nós nesta noite pelo Santo Espírito. Isso porque, queridos, o nosso relacionamento com Ele deve superar os relacionamentos familiares e os relacionamentos terrenos. Nós precisamos entender isso, irmãos. E uma coisa que nós precisamos entender é que esses laços terrenos, familiares, eles um dia vão acabar. Um dia isso vai acabar, irmãos. Meu relacionamento com a minha esposa, com os meus filhos, vai acabar. A relação pai e filho, mãe e filha, elas são pertencentes a esta vida. E um dia tudo isso vai acabar. Essas relações familiares não existirão no mundo para onde nós iremos. Para onde nós iremos. O que ficará é a relação com Deus e a relação com os demais filhos de Deus. É esta relação que vai permanecer. Lembra quando Jesus estava em um determinado local e chegaram para ele e disse assim: olha, sua mãe e seus irmãos estão aí fora. Ele disse, lembram o que ele disse? Ele estendeu a mão para os seus discípulos e disse: aqui estão os meus irmãos e a minha mãe.
porque a minha mãe e os meus irmãos são todos aqueles que fazem a vontade de meu Pai. Todos aqueles que fazem a vontade de meu Pai. Esse é minha mãe e meus irmãos. Então, irmãos, jamais coloque um familiar acima de Deus na sua vida, porque senão você vai estar invertendo os valores. Quando colocamos Cristo em primeiro lugar, isso é um fato, conseguimos amar os outros de maneira certa. De maneira certa. Mas quando nós colocamos qualquer outra coisa acima dele, nosso amor se desordena, fica fora de ordem. Quando a ordem é certa, irmão, nós amamos a Deus sobre todas as coisas. Aí sim, o nosso amor às outras coisas fica de forma ordenada. Eu amo a minha esposa, eu amo os meus filhos, eu amo a minha mãe, eu amo o meu pai, eu amo o meu irmão. E isso acontece de forma ordenada, mas quando isso se inverte, as coisas ficam desordenadas. E é isso que Jesus está exigindo de seus discípulos, que a ele deve ser devotado amor supremo, amor supremo. Jesus exige de seus discípulos, em terceiro lugar, obediência total. Obediência total. Veja o que diz o versículo 38. E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Jesus exige obediência total. Quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. A pergunta é, irmãos, o que é tomar a cruz? Eu já inicio dizendo a você que, ao contrário do que muitas pessoas pensam, a sua cruz não é o seu problema. A sua cruz não é a sua doença, não é como muitos pensam. Tem um problema de enfermidade, diz, eu vou me aceitar porque é a minha cruz. Não. A cruz também não é aquela pessoa chata que você tem que suportar, aquele parente chato, aquele colega de trabalho chato, aquela pessoa que você tem que conviver com ela chata e você às vezes pensa assim, essa é a minha cruz, eu tenho que suportar. Não, isso não é tomar a cruz. A cruz naquele contexto era um instrumento de morte, de vergonha. Os condenados à morte de cruz naquela época carregavam a cruz nas costas até o local da execução, à semelhança do que aconteceu com Jesus por boa parte do caminho, até que Simão Cirineu pegou a cruz e ajudou e carregou a cruz de Jesus. A cruz aqui, queridos, é um instrumento de morte. De maneira que tomar a cruz, então, é você mortificar a você mesmo. Fazer morrer a sua vontade, a velha natureza que está aí em você, que ainda permanece em você. Tomar a cruz significa morrer para si mesmo, abrir mão dos seus próprios direitos, sonhos, de suas vontades e seguir a Jesus em total obediência. Obediência. Tomar a cruz significa diariamente que temos que morrer para nós mesmos, para a nossa vontade e nos submeter à vontade de Jesus. É isso que significa tomar a cruz. Veja como são as exigências de Jesus nesse texto. Eu preciso estar em primeiro lugar. Eu exijo obediência total. Total. Tomar a cruz é isso. É você mortificar a sua carne, a sua natureza, ao pecado que tenazmente, como diz a palavra, nos assedia. Isso é tomar a cruz. Nós concluímos
Não é a conclusão da mensagem, mas nós concluímos lendo esse texto, irmãos, que o discipulado ele não é confortável, como muitos pensam. Ele é sacrificial, essa é a verdade. Seguir a Jesus, de fato, como Ele exige, é sacrifício. É sacrifício, irmãos. Não é essa aguinha com açúcar, como muitos de nós pensam. Não é. Mas é nesse caminho de entrega que nós encontramos a verdadeira vida que está nele mesmo. Seguir a Jesus, querido, exige renúncia. Se você pensa que pode decidir por seguir a Jesus e continuar a sua vida como você bem deseja, eu te digo que você está fora dos planos do Senhor, da vontade de Deus para a sua vida. Porque seguir a Jesus exige sacrifício. Sacrifício. Exige tomar a cruz diariamente. Isso é o que Cristo exige de seus seguidores, nada menos do que isso. Ele quer amor supremo, obediência total. Esse é o preço do discipulado. Esse é o custo do discipulado. Esse é o custo do discipulado. E a pergunta é: quem está em primeiro lugar na sua vida? Quem está em primeiro lugar na sua vida? Você está disposto, você está disposta a tomar a cruz e segui-lo, mesmo que isso lhe custe tudo? Como foi para muitos na história da igreja? Como foi para muitos na história da igreja, que por decidir por seguir a Jesus, isso lhe custou a própria vida. Quando nós lemos aquele livro, O Espelho dos Mártires, a gente sente vergonha do cristianismo que nós vivemos. Muitos perderam a sua própria vida por causa do Evangelho, por decidir seguir a Jesus, porque o discipulado exige um amor supremo, uma obediência total. Esse é o preço do discipulado. Esse é o preço do discipulado. E a quarta e última exigência, Jesus exige de seus discípulos uma compreensão exata do reino. Nós precisamos entender, irmãos, a compreensão, precisamos ter uma compreensão exata do que é o reino de Deus, do que significa fazer parte do reino de Deus, do reino de Jesus Cristo. Aí no versículo 39 do texto que lemos, diz o seguinte: quem acha a sua vida, perdê-la-á. Quem, todavia, perde a vida por minha causa, achá-la. Achá-la. Veja que a lógica do reino de Deus é diferente da lógica do mundo. Veja que há uma exigência aí, algo bem paradoxal. E o que significa, queridos, achar a vida? Essa é a pergunta que precisamos fazer. E eu respondo ela dizendo a você que significa ser bem-sucedido aqui nesse mundo. Isso é achar a vida. Significa ser bem-sucedido aqui nesse mundo, de acordo com os padrões desse mundo. Significa você se realizar profissionalmente, você se realizar financeiramente, se satisfazer todos os seus desejos, ter independência financeira, fazer tudo o que você quiser, de acordo com o que você quiser, e Deus não tem nada com isso. Isso é ganhar a vida aqui neste mundo, como muitos estão fazendo por aí. Conquistando muitas coisas, sim, riquezas, conquistando posições, reconhecimento do mundo.
E fazendo isso, o homem pensa que ele está ganhando a sua vida. Mas, ao final, disse Jesus, ele está perdendo a vida. Ele está perdendo a vida. Lembra da história do rico insensato, que está registrada em Lucas, capítulo 12, a partir do versículo 16. Eu quero ler rapidamente esse texto com você, Lucas 12, rapidamente. Lucas 12, a partir do versículo 16, Jesus disse assim: o campo de um homem rico produziu com abundância. Presta atenção na palavra. E arrazoava consigo mesmo, dizendo: que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos? E disse: farei isto, destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores, e recolherei, e ali recolherei todo o produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come e bebe e regala-te. Agora veja a palavra de Jesus àquele homem. Mas Deus, olha a palavra de Deus àquele homem. Deus disse: louco, esta noite pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Loucura, loucura, como diz Luciano Huck, loucura, loucura, loucura. Preocupado simplesmente em ajuntar. E seguir a Jesus, querido, significa compreender essa lógica paradoxal do reino de Deus. A lógica do reino de Deus, como eu disse, ela é contrária à lógica do mundo. Quem quer ganhar a sua vida neste mundo, vivendo da sua maneira, acabará perdendo o que realmente importa. Mas quem perde a sua vida, abre mão dos seus planos e aceita o preço, o custo do discipulado, descobre a vida plena, a vida verdadeira, a vida eterna em Cristo Jesus. Perder a vida significa nos desprendermos das coisas deste mundo, daquilo que a gente pensa que traz felicidade, mas não traz, porque a lógica do reino de Deus, ela é paradoxal. No reino de Deus, o louco, ele é considerado sábio. A força, ela vem da fraqueza. O último no reino de Deus será o primeiro. No reino de Deus também é melhor dar do que receber. Olha que coisa mais paradoxal. É melhor dar do que receber. No reino de Deus, o menor será o maior. No reino de Deus, quem morre, vive. Quem perde, ganha. Esse é o reino de Jesus Cristo. Esse é o reino de Jesus. E Jesus, hoje, queridos, Ele está nos chamando a um compromisso radical com Ele. Isso pode custar a você relacionamentos, sonhos, status, conforto. Mas Ele promete que quem perde por amor a Ele ganhará infinitamente mais, ganhará a vida eterna. A vida eterna. Porque seguir a Jesus não é, queridos, para indecisos. É uma escolha de todo dia, de toda hora. Não é sobre ter conforto, mas sobre nós entregarmos tudo e recebermos a promessa que Ele tem para nós. Por isso eu digo a você, não fuja da espada, aceite o chamado, tome a cruz e siga Jesus como discípulo verdadeiro dele, se é isso que você é. Se é isso que você é. Glória a Deus. E eu quero, queridos, partindo para as nossas considerações finais, nesta noite, levar você a refletir sobre esta palavra. Eu quero
fazer uma afirmação a nós, baseado nesta palavra que nós ouvimos hoje, analisando essas implicações do reino, essas implicações de Jesus a seus seguidores, que diante das exigências de Jesus, há somente duas escolhas. Somente duas escolhas diante das exigências de Jesus: aceitar essas exigências e se render a Ele. Essa é a primeira escolha. A segunda é ignorar e virar as costas, como muitos fizeram no decorrer da história. Irmãos, e quando nós analisamos essas exigências de Jesus, fica aquela pergunta: quem é esse homem? Quem é esse judeu nascido em Belém, filho de Maria, que passa a fazer todas essas exigências a seus seguidores? Vamos desligar a mesa. Com que direito Jesus exige Vamos desligar a mesa. isso de seus seguidores? De repente Jesus chega para aqueles que decidem segui-lo e ele diz essas palavras que nós lemos. Ele diz: eu tenho que ser prioridade na vida de vocês. Eu tenho que ser prioridade. Vocês têm que me amar mais do que vocês amam suas famílias. Vocês têm que estar dispostos a morrer por minha causa. Olha que exigência Jesus faz a seus seguidores. Quem é esse Jesus? Ele diz ainda mais: se vocês não passarem a vida toda de vocês me tendo como a razão suprema da vida de vocês, vocês estão condenados. Nenhum outro líder religioso, se nós podemos chamar Jesus de líder de religião, fez tamanha exigências a seus seguidores. Nenhum outro fez demandas ao menos parecidas com estas. Nenhum outro foi capaz de exigir tanto de seus seguidores. E a pergunta que fica para mim e para você hoje: quem é esse Jesus que foi capaz de exigir tanto daqueles que querem e que desejam segui-lo? E eu menciono aqui, uso as palavras de C.S. Lewis quando ele diz que com respeito a Jesus nós só temos 3 opções. Somente 3 opções. Ou ele é um mentiroso, ou ele é um louco megalomaníaco, ou ele é Deus. Não há outra opção. Se ele não é quem ele diz que é, então ele é um mentiroso. Ele é um mentiroso. Se ele pensa ser quem ele diz que é, então ele é um louco, um megalomaníaco. Porque ninguém em sã consciência pode dizer o que Jesus disse a respeito de si mesmo. Mas eu concluo com a terceira opção: mas se ele de fato é quem ele diz que é, então ele é Deus. Ele é Deus. Ele é Deus. Essa é a conclusão que eu chego, e é a conclusão que você também deve chegar nesta noite. Ele é Deus. Ele é a única opção para nós e não há outra, irmãos. Ele é Deus. Ele é o Criador de todas as coisas. Ele é o Senhor de tudo e de todos. Ele que morreu
pelos nossos pecados, ressuscitou, subiu aos céus, tem todo o poder nos céus e na terra. Esse é o nosso Jesus, aquele que nós adoramos agora há pouco aqui com cânticos, com músicas. E que momento gostoso, maravilhoso, quando nós exaltamos o nome de Jesus Cristo. E sendo Deus como tal, Ele tem direito de exigir de seus seguidores prioridade absoluta, amor supremo, obediência total. Ninguém mais tem esse direito de exigir tudo isso, a não ser que Ele seja Deus, e Ele de fato é, e por isso nós devemos render hoje à noite aos seus pés. Esse é o nosso Jesus. Esse é o nosso Jesus. E a pergunta é: nós somos dignos dele? Nós o amamos o Senhor Jesus mais do que nós amamos o marido, mais do que nós amamos a esposa, mais do que nós amamos os filhos, irmãos, pai, mãe. Estamos dispostos a renunciar tudo o que temos e o que somos por amor a Jesus? Essa é a pergunta que eu e você deve fazer hoje à noite. Valorizamos a vida eterna que Ele nos promete mais do que a vida nesse mundo? Quantos de nós está apegados a este mundo como se nós fôssemos viver aqui eternamente? Ele tem o primeiro lugar na minha vida? Essa é a pergunta que eu e você temos que fazer hoje à noite. Ele tem o primeiro lugar na minha vida? Muitos, por conta das exigências que Jesus fez, resolveu abandoná-lo. Está registrado em João capítulo 6, que depois de dizer umas palavras duras, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele, diz o texto. E é o apóstolo Pedro, e ele se dirige aos apóstolos e diz assim: vocês também não irão, como todos esses foram. E Pedro, como sempre, ousado, mais do que outros, disse: para onde iremos, se só tu tens as palavras da vida? Para onde iremos, se só tu tens as palavras da vida? Estava ontem, juntamente com jovens em Samambaia, e pensando nessa palavra. Os irmãos que pregam aqui sabem disso, né? Os dias, a gente fica nos dias anteriores, né, Milton? Sempre pensando na palavra, meditando. Às vezes você está num lugar, mas sua cabeça está aqui, na mensagem que você está preparando, né, Valdemar? Né, pastor Pedro? A gente fica pensando na mensagem. E eu fiquei me perguntando: será que, se essas exigências de Jesus de fato fossem pregadas na maioria das igrejas de hoje, como seria a reação? Como seria a reação das igrejas? Como seria? Se de fato fosse pregado que Ele exige amor, obediência, amor absoluto, obediência total, renúncia, será que muitos continuariam ali? Ou muitos abandonariam, como muitos fizeram no decorrer da história? Será que fosse exigido do marido que ele seja um homem de verdade dentro de casa, que ama, que proteja a sua esposa, seus filhos? Será que se fosse exigido das mulheres que amem os seus maridos, que se submetam aos seus maridos, como a Bíblia ensina, que sejam boas donas de casa, como a Bíblia ensina?
Será que, se for exigido do jovem pureza, santidade, castidade, muitos continuariam por seguir a Jesus? Porque estas são as exigências do reino, irmãos. É muito fácil entrar pela porta de um prédio, de um local onde a igreja se reúne, levantar as mãos e passar a fazer parte de um grupo, de uma comunidade. Isso é muito fácil. E muitos estão fazendo isso porque está em busca de tantas outras coisas, mas não de submeter a um evangelho de verdade, a um discipulado verdadeiro, que custa, que tem um preço. Muitos estão dentro das igrejas porque está em busca de uma cura, porque está em busca de um casamento, porque está em busca de uma casa nova, porque está em busca de um carro novo. Esta é a verdade, irmãos. E eu pergunto, aonde está esse evangelho na palavra? Eu não vejo João Batista pregando esse evangelho. Eu não vejo Jesus pregando esse evangelho. Eu não vejo os apóstolos pregando esse evangelho. Eu não vejo os pais da igreja pregando esse evangelho. Eu não vejo os reformadores pregando esse evangelho. Eu não vejo nenhum homem de Deus de verdade pregando esse evangelho que é pregado hoje. Porque o verdadeiro evangelho de Jesus Cristo tem um custo, tem um preço a ser pago. É bem verdade que o preço maior foi pago, o preço de fato foi pago na cruz, mas é necessário que aqueles que querem segui-lo, como ele mesmo chama, é necessário que estes renunciem à própria vida e viva em prol do reino e em prol do Rei, que é o Senhor Jesus Cristo, o Deus verdadeiro, único, digno de toda honra, glória e louvor. Esta é a verdade que nós precisamos entender. A Ele a glória, a honra e o louvor pelos séculos dos séculos. Deus o exaltou, diz a palavra, sobremaneira, que lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho no céu, na terra e embaixo da terra, e todos reconheçam que Ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Esse é o Jesus das Escrituras Sagradas. Das Escrituras Sagradas. E a pergunta que nós devemos fazer é: por que você anda em busca de tantas coisas aqui neste mundo? Por quê? Eu quero convidar você hoje a olhar para a sua vida, para as suas atitudes, para as suas escolhas, para os seus planos que você tem feito. Qual o lugar de Jesus nos seus planos, na sua vida? Por que você quer fazer uma faculdade? Por que você quer um emprego? Por que você quer constituir uma família? Por quê? Por que você está correndo atrás de tantas coisas? A pergunta é: tudo isso tem como objetivo glorificar o nosso Senhor Jesus Cristo? Depois que você alcançar tudo isso, Jesus ocupará o primeiro lugar na sua vida? Hoje à noite você tem que decidir isso. Quem é Jesus para você? Eu tenho a convicção de que Ele é o Filho de Deus, o Criador de todas as coisas. Glória a Deus por isso. E eu não podia deixar também de me dirigir
A você que está aqui hoje à noite, que ainda não se dobrou diante de Jesus Cristo, reconhecendo-o como Senhor e Salvador. Eu quero convidar você a fazer isso hoje à noite. Você acabou de ouvir a palavra de Deus, as exigências de Jesus Cristo, as promessas que Ele faz na sua palavra. E eu quero dizer para você, não há salvação em nenhum outro. Ele é o Filho de Deus, Ele é o Salvador do mundo. Ele é o Salvador. E hoje Ele te chama para que você se curve diante dEle e reconheça que Ele é Senhor. Não deixe passar esta oportunidade que Ele está te dando. Ele hoje está te dando uma chance. Ele hoje está te dando uma chance. Não é como se costuma dizer por aí, quando se evangeliza, quando diz assim: dê uma chance para Jesus. Não, queridos, quem precisa de chance é você. Quem precisa de chance sou eu. Jesus não precisa de chance nenhuma. Quem está morto nos delitos e pecados é o homem. E é Jesus quem está dando uma chance a você hoje à noite. E você tem a oportunidade de hoje se curvar diante dEle e reconhecer que Ele é Deus e que só há salvação nele. Porque em cima no céu, embaixo na terra, não há nenhum outro nome dado entre os homens, como diz a palavra, pelo qual importa que sejamos salvos, somente por meio de Jesus Cristo de Nazaré, o Salvador, o Senhor. Esse é Jesus. Esse é o Senhor Jesus. E eu quero que você hoje medite nesta palavra, leve-a no seu coração e pense: será que eu entendi de fato o que é ser um servo de Jesus, do que é ser um discípulo de Jesus Cristo? Vamos ficar de pé, vamos orar. Enquanto os irmãos cantam, eu gostaria que você meditasse nesta palavra nesta noite. Será que Ele realmente é o centro da sua vida? Será que Ele realmente tem ocupado o primeiro lugar na sua vida? Será que tudo aquilo que você está buscando neste mundo tem por finalidade final a glória dEle? Esta é a pergunta que precisamos fazer nesta noite. Muitas são as exigências de Jesus para aqueles que querem segui-lo. E muitos ficaram pelo caminho, como eu disse. Muitos ao ouvir as demandas, as exigências do reino, decidiram por virar as costas e seguir por outro caminho. Será que você hoje também, e eu espero que não, vai decidir por isso? Não, eu creio que não. Eu creio que você hoje vai decidir amá-lo sobre todas as coisas. Você vai decidir renunciar tudo aquilo que precisa ser deixado para segui-lo, porque você entende que você tem que perder a sua vida neste mundo para ganhar a vida eterna com Ele. Este é o preço do discipulado do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque Ele é Deus e Ele pode exigir isso de nós hoje à noite. Oh Deus, dai-nos graça, Senhor, para continuarmos, ó Deus, para seguirmos os Teus passos, Senhor, como discípulos, como seguidores,
ó Deus da glória, entendendo o propósito do Senhor para nós. Oh, aleluia, Jesus. Dê graça, Senhor, a cada um de nós nesta noite, Pai. É só pela Tua graça, Senhor, que nós podemos dizer: eis-me aqui, eu quero seguir ao Senhor, custe o que custar. Eu quero seguir o Senhor, custe o que custar. É só pela Tua graça, meu Deus, porque por nós mesmos nós não podemos, mas pela graça do Senhor, muitos foram capazes de dar a própria vida, ó Deus da glória. Isso só é possível pelo Pai, no Teu Santo Espírito. Oh, aleluia. Glória, glória, glória a Deus.